Então vamos lá? Bom, tem uma notícia rodando no mercado financeiro aí que deixou todos os investidores em polvorosa. A coisa tá complicada. Anunciaram a possibilidade do fim dos juros sobre capital próprio. Raul, que diferença faz isso, né? A gente sabe que existem ali os dividendos e os juros sobre capital próprio, mas para mim, como investidor, é mais ou menos a mesma coisa. Chega um dinheiro na minha conta que as empresas pagaram. É distribuição de lucro de algum jeito. Mais ou menos. É sobre isso que a gente vai conversar aqui, você vai entender o impacto que tem o fim dos juros sobre capital próprio e o porquê que talvez estejam tirando os juros sobre capital próprio. Antes de mais nada, quem é investidor sardinha raiz aqui, já conhece o canal há muito tempo, já deixa o like na confiança antes do vídeo começar, lá no anúncio, tem YouTube Premium, a hora que dá já deixa aquele like. Se você chegou no canal por agora, ainda não me conhece aqui, o que você vai fazer? Vai segurar a sua mãozinha, considere deixar o seu like, ou se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então, para começo de conversa, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de distribuição de dividendos, a gente não está falando nada mais do que a distribuição do lucro que uma empresa teve. A empresa tem ali o lucro do exercício, ela distribui um pedaço desse lucro para os investidores ali dessa empresa. Existem leis que definem quanto mínimo que a empresa pode distribuir, caso ela obtenha lucro, né? Você vai falar, tem empresa que não distribui lucro é porque ela não teve lucro, ela pode gastar o dinheiro antes dele se transformar em lucro e assim nunca distribuir para garantir o crescimento contínuo dessa empresa e respeitando aí a lei das SAs. Existe um outro instrumento que é o juros sobre capital próprio. Ele foi criado lá atrás, no momento que o Brasil tinha uma crise inflacionária muito forte. Então ele foi criado como uma forma de amortizar a inflação do período e fazer ali uma distribuição de lucro de maneira diferente. Mas esse período ficou para trás faz muito tempo. Ele considerava ali os juros do período, etc. Esse instrumento hoje em dia não tem mais nada a ver com isso. A diferença entre os dividendos e o juros sobre capital próprio é que o juros sobre capital próprio ele acaba sendo uma manobra fiscal. Hoje em dia, do jeito que ele é, a gente precisa ser bem honesto, ele é uma manobra fiscal. Então, ele sai da empresa como uma linha de custos, que é isso que muda tudo. Por exemplo, o dividendo, ele é um lucro da empresa sendo distribuído aos acionistas. O JSCP, né, o juros sobre capital próprio, ele sai da linha da empresa ali e ele entra na tabela de custos, diminuindo o lucro da empresa. Raul, para que a empresa quer diminuir o lucro? Para diminuir a base tributável. Então, a empresa, a base tributável, é o dinheiro que ela teria que pagar para o governo. Então, a empresa pega ali um percentual daquilo, ela vai ter que pagar, porque o juros sobre capital próprio tem imposto, o dividendo não tem, ela paga ali 15% em cima desse valor, retido direto na fonte, o dinheiro que cai na sua conta saiu da linha de custo, diminuiu a base tributável. Lembrando que a empresa, para distribuir um JCP, ela tem um limite aí de 50% dos lucros acumulados e reserva dos lucros, dependendo do que for maior aí. Então ela vai ali fazer essa distribuição e aí depois disso ela também pode distribuir o dividendo de forma isenta. Só que de um jeito ela baixou a base tributável, depois na hora de distribuir ela faz. Isso porque as empresas pagam ali o IRPJ, né, que é o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas aí. O que acontece é que o Brasil tem hoje a segunda, mesmo com essa manobra, com tudo isso, a segunda maior carga tributária para as empresas do mundo. E os bancos têm uma carga tributária muito mais elevada. A discussão de terminar com isso do jeito que é hoje vai impactar diversas empresas. Se não tiver nenhuma contrapartida, né, se for só terminar com o JCP sem fazer nada em troca, a gente está falando aí de uma redução de 20% para os lucros de bancos médios e 15% para o lucro de bancos grandes. Então, assim, entre os mais afetados aí, a gente teria Banrisul aí com 23% de impacto, Bradesco com 23% de impacto, Santander com 22% de impacto, Itaú com 15% de impacto, Banco do Brasil 14% de impacto e BTG Pactual 14% de impacto. Além desse impacto aí, isso aqui é a média, né, que a gente está calculando. O Bradesco BBI, por exemplo, ele diz que o impacto seria de 20% para todos os bancos, né, para todos os bancos grandes ali com o fim do JCP. E se os dividendos forem taxados ainda, que a promessa é tirar o JCP para poder taxar os dividendos, que senão as empresas simplesmente poderiam começar a fazer mais JCP ali, porque também tem a tributação de 15%, por isso que eles precisam tirar isso, essa escapatória aqui. Se eles fizerem as duas coisas ao mesmo tempo, os bancos estão lascados, porque se os dividendos forem taxados com essa alíquota de 15%, a gente tem uma alteração aí do banco do Bradesco BBI, eles falaram até uma alteração do preço-alvo dos bancos, né? Então a gente teria um impacto aí do Banco do Brasil de 49% do preço-alvo do Banco do Brasil para 2023, seguido aí pro Santander com 40%, Itaú 36% e BTG 24%. Dos bancos médios aí, o Banrisul é o mais afetado com 68%, seguido por Banco ABC 51% e Banco Pan 46%. Então assim, a gente teria uma grande mudança, né, no futuro dos bancos aí, caso isso seja feito dessa maneira. Então, a grande questão é que a gente está mexendo agora com a reforma tributária e diversas coisas estão sendo alteradas. Raul, o quanto isso impactaria, né, se essa mudança for realmente feita, o quanto isso impactaria na cotação dos bancos, né? E aí a gente tem uma projeção aqui do Bradesco BBI. Eles fizeram uma projeção baseada nisso, né? Tem uma redução do lucro, tem uma redução das expectativas aqui. Segundo o Bradesco BBI, a gente teria aí, né, o Banco do Brasil com a maior sofrimento em torno disso, né? A redução
redução de 49% no preço-alvo dele. Então, no ano que vem a gente tem uma projeção que ele vai a 20%, diminui essa projeção em 49%. Em seguida, os bancos mais prejudicados seriam o Santander Brasil, SAMB 11, com baixa de 40% no preço-alvo, Itaú Unibanco e Tube 4 com redução de 36%, BTG Pactual, BPAC 11 com diminuição de 24%. Isso considerando que a gente já está num momento que os bancos estão num preço bem menor aí, né? Isso aqui seria um impacto muito forte. E a gente ainda pode ter aí nos bancos médios o impacto no Banrisul de 68% no preço-alvo, seguido pelo Banco ABC, 51%, e Banco Pan, 46%. Essa projeção, ela não é de verdade, o valor vai se reduzir se isso aqui se concretizar. A grande questão aqui é, baseado no tanto que essa medida impacta, nas projeções que eles fizeram ali, a gente tem essa redução aqui. Nunca dá para saber na prática, porque assim, se existe uma possibilidade real de acabar o JCP, né, e ela existe, no momento ela está sendo discutida aqui, só o simples fato de existir essa progressão já deveria estar refletindo aqui diretamente no preço dos bancos hoje, né, já não deveria, para daqui sei lá quanto tempo, a bolsa de valores ou ela sobe no boato ou cai no fato, ou ela cai no boato e sobe no fato, né, na hora que aquilo realmente se concretize. Por enquanto, não aconteceu isso aqui. Normalmente, né, a gente tem aqui a Febraban, tá já pressionando ali a equipe econômica e etc. Todas as vezes que a gente reflete na possibilidade dos bancos perderem dinheiro, todas as vezes que a gente reflete na possibilidade dos bancos se lascarem ali, o que a gente precisa lembrar é que a galera que controla os bancos ali, eles têm muita influência política, eles têm um peso muito grande nas decisões econômicas do país. E por que tem esse peso? Primeiro, porque eles têm muito dinheiro. Segundo, porque boa parte das pessoas que decidem ali acerca dos bancos, né, muitas vezes são pessoas que foram financiadas de alguma forma pelos bancos, muitas vezes eles são chamados para discutir a própria regulação deles, muitas vezes as pessoas que compõem as equipes econômicas vieram de bancos, então tem toda uma questão ali do poder disso aqui. Eu não acredito que uma decisão que vai impactar aí severamente os bancos, ela vai passar com tamanha tranquilidade, que vai ser uma coisa super simples, né, e que não vai ter nenhuma contrapartida, nenhum nada. Eu acho que primeira coisa, toda decisão econômica, da área econômica, as pessoas jogam o pior cenário possível, então a equipe econômica ali tem esse trabalho mesmo, joga o pior cenário possível, e aí desse pior cenário possível começa-se uma discussão e a gente vai afinando isso aqui para chegar em algum lugar. Seria ruim ter o fim do JCP e o imposto sobre dividendos? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não concordo com a tributação dos dividendos no regime que o Brasil tem hoje de cobrança de imposto das empresas. Tem empresas na Bolsa de Valores que elas chegam a dar prejuízo e pagaram milhões de impostos. Então, quando você olha ali a diferença do EBIT, né, para o lucro líquido das empresas, muitas vezes ali o que tem de diferença são os impostos e etc., ou do EBITDA, você vai perceber que existe um impacto muito forte hoje na cobrança desses impostos em cima dessas empresas, né? E isso precisa mudar de alguma forma. Só que não é ruim que exista um imposto sobre dividendos, desde que exista uma simplificação de toda a tributação. 430 mil normas tributárias não é algo que faz sentido. As empresas gastam muito com isso, né, tentando achar brecha na lei, sei lá o quê. A discussão é muito pesada de imposto no Brasil. A gente tem o segundo maior imposto para as empresas do mundo e os bancos pagam bastante imposto já em cima disso. Então precisa ter uma discussão total ali sobre como que a gente faria. Não pode ser uma medida que fala assim, ó, primeiro a gente passa isso, depois a gente vê, porque nada é tão permanente quanto a política temporária de governo. Então a primeira coisa é a gente discutir isso. E eu acho que ainda vai ser muito discutido. Por hora não tem motivo para alarmar. Eu vi um monte de gente falando, meu Deus, na hora de vender os bancos e tudo. Lembre-se sempre de uma máxima da Bolsa de Valores que é muito importante, assim. Toda vez, né, que uma notícia muito positiva está prestes a acontecer ali, né, para esses bancos ou para os investimentos de modo geral, as notícias são de que está tudo caos. Por quê? Porque nenhum fundo de investimento quer pagar caro investimento nenhum. Né? Você deixa ali a manada louca, ensandecida, a galera começa a vender, etc. Vem uma notícia positiva logo em seguida. Você vai ver esse reflexo várias vezes. Da mesma forma, quando estão levantando demais a bola de uma empresa, ó, essa empresa é maravilhosa, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Vê o que aconteceu com o IRB lá atrás, por exemplo, né? Ou o que estava acontecendo com o Oi até pouco tempo atrás. Levanta a bola, fala que a recuperação vai ser incrível, fala que a empresa está indo cada vez melhor, e aí na realidade quando você vai ver, tudo vai a nada. E quando estão metendo muito cacete na empresa, começa a meter o cacete, do nada, vem resultados positivos, a empresa começa a subir. Tô falando no IRB lá na pandemia, né, quando a Esquadra identificou aquilo ali. Então, o mercado financeiro, ele tem acesso às informações, o mercado mesmo, das baleias e tal, tem acesso à informação muito antes dela chegar na sua mão. Raul, mas isso não deveria acontecer assim. Ai, meu Deus, isso é crime, não acontece. Não é assim. As possibilidades vão aventando ali, as pessoas vão ouvindo circular nos encanamentos
do castelo ali vão vindo circular informações, né, positivas ou negativas sobre alguma coisa, ou sobre uma discussão. Isso chega muito mais cedo, até chegar no povão aqui, você, eu, né, até chegar na gente aqui de modo geral. O trabalho no mercado financeiro, você é povão. A gente é autônomo de investimento, só que ninguém, você sabe as informações com 4 horas de antecedência. Tem gente que sabe as informações com 2 meses de antecedência. Tem gente que decide como que vai ser essa informação. Então, é uma coisa muito diferente. Então, não fica se guiando, toma muito cuidado com isso, né, de se guiar por noticiário em vez de se guiar por fundamentos mesmo e por realidades. Porque, assim, um noticiário político ali, ou um noticiário econômico, todos os dias você tem que escrever alguma coisa. Os caras vão acordar ali e falar, pô, vou escrever alguma coisa aqui. Aí escreve alguma coisa. Aí você ali, inocente, fala, nossa, eu descobri uma coisa antes de acontecer. Poxa, essa informação veio do Bradesco BBI, meu lindo, né? Sobre a cotação das empresas. Tem quem escreveu essa informação. Há quanto tempo foi escrita essa informação até chegar na sua mão? Há quanto tempo o Bradesco BBI, que é um dos maiores controladores de fundos de investimento do Brasil, há quanto tempo que o Bradescão da massa ali tá sabendo disso? Se o Bradescão tá sabendo, será que o Itaú tá sabendo? Se o Itaú tá sabendo, será que o BTG tá sabendo? Se o BTG tá sabendo, quantos bancos mais estavam sabendo? Quantos fundos de investimento vinculados a esses bancos já estavam sabendo dessas informações? Raul, mas existe uma separação ali dentro da estrutura, gente. Por favor. Nunca acredite que você é muito mais esperto do que você realmente é. O que você tem para lidar é informação que está no RI, toma suas decisões com base nisso. Hoje, por exemplo, essa notícia veio na sexta-feira ali, estava todo mundo louco. Hoje você pega aí, qual vai ser o banco mais impactado entre os gigantes? Tá ali, Banco do Brasil, 1,10% de alta, né? Hoje, tá? Essa notícia é da sexta-feira, vocês terem noção. Vocês ficaram doidos com a loucura e tal. Então, 1,10% de alta no Banco do Brasil. Agora, depois da notícia dessa. Itaú Unibanco, 0,63% de alta. Banco Santander, 0,73% de alta. Então, nenhum dos bancões caindo aí. Impressionante, né? Com uma notícia tão impactante dessa, uma coisa tão séria dessa, e os caras simplesmente não se importam. De duas uma. Ou eles são malucos, né? E aí fala assim, porra, eu gosto de comprar quando tá no risco. Ou eles sabem de alguma coisa que você não sabe. Aí você decide o que você acha que é mais provável. O que eu falo pra vocês sempre, né, e vou permanecer falando, é pra gente utilizar a lógica, né? E nunca utilizar a emoção pra investir. Então aqui eu vou mostrar pra vocês, né, uma coisa que pode contribuir muito com que você tome decisões mais racionais aqui. Uma vez que você foi ali nos seus investimentos e definiu as suas metas, né? Olha, eu quero ter 20% em ações internacionais, eu quero ter 30% em ações nacionais, eu quero ter 20% em fundos imobiliários, eu quero ter 10% em criptomoedas ou menos, não precisa ter, não quero ter rates, eu quero ter rates, isso aí vai de perfil de investidor, da idade que você tá, etc. E eu quero ter 20% aqui em renda fixa. Esse cenário ele vai mudar. Vai ter mês que suas ações vão subir, vão corresponder a 30% da sua carteira, vai ter mês que a renda fixa, ela vai estar sempre mais estável ali, mas vai ter mês que as ações caíram demais e aí você precisa investir muito mais em ações do que em renda fixa e assim você vai fazer esse balanço. Passado essa primeira seleção, em cada ação ali, ó, você vai definir uma nota. Por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho a nota 15 para Itaúsa aqui, né? Tem vários outros investimentos com nota 3, 4, 10, alguma coisa assim. Mas o que eu sei é, eu revisito essa nota com frequência, essa nota é baseada em perguntas aqui, quando eu clico no editar. Então o que eu faço sempre aqui é o seguinte, olha, o setor em que a empresa atua, por exemplo, tem mais de 100 anos, isso é um critério objetivo, né? São vários critérios desse aqui eu tenho quase 15 perguntas, né? Cada pessoa pode ter as suas próprias, eu vou definir isso aqui. Cada ponto positivo dá uma nota para a empresa, cada ponto negativo subtrai um, não é que fica zero, subtrai um, isso aqui faz muita diferença. E assim você vai ter uma avaliação de risco feita pela empresa. No percentual da minha carteira de ações, só da parte de ações que está abaixo daquelas metas iniciais lá, então eu defini que Itaúsa vai ter em média 11% da minha carteira baseado nos outros ativos. Então eu vou chegar aqui em média quase 12, na verdade. 11,96% baseado nos outros ativos. Então eu vou chegar aqui e sempre vou manter ela com esse percentual. Se o risco mudar, no final do ano eu vou avaliar o risco, vou diminuir a nota que eu tenho nela. Essa projeção poderia ir para 7, por exemplo. Eu não vou vender as ações. O que eu vou fazer é continuar com essa empresa em carteira e as outras empresas vou rebalanceando até que ela tenha 7. Se foi definido que ela agora tem uma nota 0, que ela não deveria existir, eu simplesmente coloco essa empresa em quarentena, deixo ela aqui. Se for a ocasião, eu posso começar um processo de iniciar a venda dessa empresa, mas em muito tempo, né? E acompanhando os balanços e ver a situação que ela tá. Então você se baseia por fundamentos. É complicado esse sistema, assim, num segundo aqui é difícil de explicar, mas você se baseia por fundamentos e esses fundamentos vão te levar a tomar decisões sempre racionais. Se você quiser aprender a gerenciar uma carteira de investimentos, tenha você 10 mil reais ou 10 milhões de reais, né? Uma boa gestão vale para qualquer pessoa. O que eu vou te indicar é abrir aí o site auvp.com.br, clica aqui em fazer sua análise de perfil, me conta um pouco como é que tá a sua vida financeira e baseado nisso, né, nesse método aqui, se você for aprovado, vai ser um prazer te ensinar a investir, não só no Brasil, como no mundo inteiro por meio da UVP. Além
Além de tudo, né, a gente tem nossa própria plataforma de investimentos também. Se tornando aluno aqui da UVP, você ganha também acesso à taxa private. Ou seja, eu garanto para você que você vai aumentar a sua rentabilidade, porque você vai ter a mesma taxa que a gente oferece para investidores que têm mais de 10 milhões de reais investidos só por se tornar meu aluno. É interessante pra caramba. E a prova de que é muito interessante é que se você não aprender a investir depois de concluir a UVP, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É simples assim. Você conclui o curso, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não garanto que você vai ser aprovado no processo seletivo, mas se for aprovado, é essa a regra. É assim que funciona. É bom, né? É interessantíssimo, é por isso que você tem que ir lá. Agora a gente vem para um momento aqui, que é o momento de sempre, que é o momento onde eu respondo as dúvidas de vocês, mas a gente precisa antes fazer uma introdução maravilhosa aqui nesse canal, que é famosa há muito tempo. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo o bando e não consigo, hein? Ei, vai lá. Rafael Conara, 1992, grande ano. Perguntinha pro mestre. Bom dia, Raul e toda a sua equipe. Bom dia pra você também, às 13h31 e a gente se almoçar. Pago R$400 por ano para ter um analista que me avise em quais ações e FIs comprar e a hora certa de vendê-las. Qual a sua opinião? Desde já agradeço, mestre. Eu tenho certeza que você tá se lascando todos os meses. Não faz sentido nenhum nisso, né? Eu vou pagar R$400 por ano ali pra falar a hora certa de comprar e vender. Me fala a sua rentabilidade, como é que tá? Deixa eu ver, me mostra os resultados. Há quantos anos você faz isso? Me mostra os resultados. Eu acho uma porcaria, vou ser bem honesto, né? O cara fica dando call de compra e venda de ação. Eu já sei que é um imbecil que faz isso pra você, o trabalho aí. Porque não se vende ações aleatoriamente com base no preço de cotação. A pessoa que faz esse serviço pra você provavelmente é especialista em análise técnica, mais conhecido como futurologia. A minha análise técnica sobre ele é que ele tá em queda nesse mercado. Porque todo mundo já percebeu que isso não funciona. É feito para arrancar dinheiro de trouxa. Às vezes você é o trouxa. É isso. Sinto muito ter que te dar essa informação. Ed Júnior 10. Cada respirada é 10%. Raul, comprei um FI High Yield, que na verdade era High Risk. Só que quando ele despencou, pensei que poderia comprar mais cotas e abaixar o PM. Vale a pena? Olha, a gente falou aqui várias vezes sobre o HCTR e sobre outros fundos imobiliários de papel. Eles têm um risco mais elevado mesmo, o que aconteceu foi que deu default em alguns títulos. Se você não sabe se vale a pena, é porque não vale comprar mais. Se você soubesse, tivesse feito uma boa análise, você saberia a resposta correta para sua estratégia. Se a gente não sabe, tudo aquilo que você não sabe, você está comprando um negócio porque alguém falou, não vale a pena, tá? Não valeria nem a pena você ter comprado, porque você não sabia. Então não valeu a pena. Tem que estudar. Infelizmente é assim que funciona. E cuidado, que você continuar investindo da maneira que você tá, você vai perder mais e mais dinheiro. Sinto muito também aí. Tem que prestar esse esclarecimento. Ricardo Daz escolheu perguntas aqui capciosas. 01 Rodrigo Orc. Cada respirada é 10%, é verdade. Aí, Raul, o que tu acha das casas de análise que tem várias carteiras recomendadas? Não seria melhor ter apenas uma? Olha, existem casas de análise que fazem diversas carteiras, né? As que fazem carteiras para o longo prazo, baseada ali em dividendo, baseada ali em empresas de determinado setor, eu acho extremamente interessante. Não tem como ter uma única carteira, porque é uma carteira que tem que servir a um interesse específico. O mais complicado são casas de análise que colocam a carteira ali que frequentemente vão girando essa carteira, girando essa carteira. Quando você vai ver, você não mantém nada, né? Você tem uma dependência de uma casa de análise, você não mantém nada em carteira, vai girando seu patrimônio, e patrimônio é igual ao sabonete. Quanto mais mexe, menor fica. No vídeo de hoje, não vai dar para sair o resultado dos presentes anteriores, do vídeo de segunda-feira, porque hoje é terça-feira, mas esse vídeo foi gravado na segunda. Então, na quarta-feira, vou dar o resultado dos dois, desse e do próximo. Aí, o que você vai comentar aqui? Dividendos na Petrobras. É a baguncinha. Você comentou dividendos na Petrobras, já tá concorrendo a um presentinho aí. Então, um beijo pra você. Tem que ser inscrito. E tem que ser inscrito. Ah, eu não sou inscrito, mas ganhei. Perdeu.